Os primeiros dias do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã já revelaram algo absolutamente impressionante sobre a guerra moderna. Ela é extraordinariamente cara, incrivelmente rápida e profundamente entrelaçada com a política interna e as pressões econômicas domésticas. Segundo estimativas de autoridades do Pentágono, os Estados Unidos consumiram cerca de 5,6 bilhões de dólares em munições apenas nos 2 primeiros dias de guerra contra o Irã. Esse número por si só surpreendeu muitos legisladores em Washington. A estimativa foi compartilhada com membros do Congresso e imediatamente gerou preocupações sobre a rapidez com que as Forças Armadas americanas estão utilizando algumas das armas mais avançadas e limitadas de seu arsenal. Os Estados Unidos estão acumulando esses custos sobre uma economia já enfraquecida, onde a maioria dos americanos não consegue pagar por cuidados de saúde e está comprando mantimentos a crédito. Na verdade, mais da metade dos americanos se opõe à guerra de escolha de Trump contra o Irã, e 74% se opõem ao envio de tropas terrestres para lá. O governo Trump está travando essa guerra sem a aprovação do público americano e sem os meios financeiros para atender aos interesses dos contribuintes, cujos dólares estão sendo usados para lançar ataques e mísseis pelo Irã. À medida que a dívida nacional se aproxima de 39 trilhões de dólares e os custos de juros para manter essa dívida superam programas governamentais vitais, Washington redobra sua campanha belicista para aniquilar o programa de autodefesa do Irã, que não representava ameaça alguma aos Estados Unidos desde o início. Os pagamentos líquidos de juros sobre a dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassaram $1 trilhão pela primeira vez em 2025. Na próxima década, as projeções indicam que esses números só aumentarão, com os pagamentos de juros chegando a 1,8 trilhão em 2032 e 1,8 trilhão em 2035. Está logo ali na esquina. $1.5 trillion in 2032 and $1.8 trillion in 2035. This is just around the corner. Quando o governo Trump lançou uma nova guerra no Oriente Médio, o déficit acumulado em 12 meses atingiu $1,6 trilhão em fevereiro de 2026. O déficit mensal de fevereiro de 2026 totalizou $308 bilhões, o que representa 1 bilhão a mais do que o déficit de fevereiro de 2025. In February of 2026, the February 2026 monthly deficit totaled $308 billion, which is $1 billion more than the deficit last year in February of 2025. A absurdidade do desastre em curso no Irã, cortesia do presidente Trump e do primeiro-ministro israelense Netanyahu, não deve ser subestimada. Primeiro, para entender a escala da operação, considere os números. O Comando Central dos Estados Unidos, que supervisiona a atividade militar americana em todo o Oriente Médio, relatou que mais de 5.000 alvos dentro do Irã foram atingidos com o uso de mais de 2.000 munições durante os 2 primeiros dias da guerra. De acordo com várias fontes independentes, um desses primeiros alvos foi uma escola primária feminina em Manab, no sul do Irã, atingida em um ataque duplo com o míssil Tomahawk dos Estados Unidos. O segundo ataque ocorreu 40 minutos após o primeiro. Relatos indicam que muitas das munições usadas na fase inicial, naquele sábado, eram armas avançadas guiadas por precisão. Isso inclui mísseis de cruzeiro, interceptadores sofisticados de defesa aérea e outros sistemas capazes de atingir alvos com extrema precisão a centenas de quilômetros de distância. O problema é que essas armas são incrivelmente caras. Algumas custam milhões de dólares cada. Quando centenas dessas armas são disparadas em questão de horas ou dias, o custo financeiro rapidamente se torna enorme. Foi exatamente isso que aconteceu nos primeiros dias da guerra de escolha de Trump no Irã. Agora vamos dar um passo atrás e considerar o fato de que o americano médio tem dificuldade para pagar os cuidados de saúde. Quase metade dos adultos nos Estados Unidos, cerca de 44 a 47%, acha difícil arcar com os custos de saúde,
uma situação que vai além dos não segurados e inclui muitas pessoas com seguro. Custos crescentes, franquias altas e preços de medicamentos prescritos estão forçando milhões de pessoas a deixar de buscar atendimento em todos os Estados Unidos, com 3 em cada 10 adultos relatando que de fazer tratamento por causa dos custos. No início de 2025, mais de 1/3, cerca de 35% de todos os americanos não consegue acessar ou pagar por um atendimento de saúde de qualidade, o que representa um novo recorde. Aproximadamente 79% das pessoas com dívidas médicas tinham seguro quando as contraíram, mostrando que o seguro muitas vezes não impede o impacto financeiro. A expiração dos créditos fiscais ampliados, cortesia do presidente Trump no final de 2025, deve aumentar os prêmios, possivelmente fazendo com que de 4 a 5 milhões de americanos percam a cobertura. Ainda assim, o governo Trump continua a insistir em sua guerra no Irã. E o rápido consumo de armamentos avançados despertou preocupações entre vários membros do Congresso. Há anos, legisladores e analistas de defesa alertam que os Estados Unidos mantêm estoques limitados de certas armas de precisão de alto nível, e agora as escassezes estão se tornando cada vez mais evidentes. Essas armas também não podem ser simplesmente substituídas da noite para o dia. Sua fabricação exige fábricas especializadas, cadeias de suprimentos complexas, microeletrônica avançada e mão de obra qualificada. Em muitos casos, as linhas de produção podem levar anos para aumentar a capacidade. Se o ritmo atual de uso de armas continuar, alguns formuladores de políticas temem que os Estados Unidos possam começar a corroer reservas estratégicas que podem ser necessárias em futuros conflitos. Essa preocupação se torna ainda mais séria quando se considera a situação global mais ampla. Os Estados Unidos já estão apoiando múltiplos compromissos internacionais de segurança e guerras no exterior. Washington continua a fornecer assistência militar em larga escala à Ucrânia, enquanto as forças americanas permanecem destacadas pela Europa, Oriente Médio e Indo-Pacífico. Para reforçar as defesas em Israel, o Pentágono começou a redirecionar certos recursos militares de outras regiões. Um dos movimentos mais significativos envolve a realocação de partes do sistema Terminal High Altitude Area Defense, mais conhecido como THAAD, da Coreia do Sul para o Oriente Médio. O THAAD é um dos sistemas de defesa antimísseis mais avançados já construídos. Sua função é interceptar mísseis balísticos durante a fase final de voo, protegendo bases militares e infraestrutura civil de ataques inimigos. Dito isso, a guerra contra o Irã parece ser uma decisão equivocada. E isso é dizer o mínimo. É desnecessário dizer que os Estados Unidos não estão em posição de travar uma guerra de agressão quando os americanos em todo o país mal conseguem chegar ao fim do mês devido ao aumento dos preços e ao enfraquecimento do mercado de trabalho. A fase inicial da campanha to Israel contra o Irã ilustra uma contradição estrutural mais profunda na política externa americana. Quando 5,6 bilhões de dólares em munições podem ser gastos em apenas 48 horas, a sustentabilidade de tais operações inevitavelmente se torna uma questão estratégica central. A guerra contra o Irã, portanto, levanta 3 desafios interrelacionados. Primeiro, o rápido esgotamento das munições de precisão e limitações na base industrial militar dos Estados Unidos, onde muitas armas avançadas levam anos para serem fabricadas. Em segundo lugar, os custos financeiros da campanha estão se desenrolando em um contexto de dívida federal historicamente alta, pagamentos de juros na casa dos trilhões e persistente pressão econômica interna. Em terceiro lugar, a operação obrigou Washington a desviar recursos militares críticos de outros teatros estratégicos. Isso evidencia limitações estratégicas que Washington talvez não tenha reconhecido plenamente antes, apontando novamente para um planejamento deficiente e uma falta de compreensão sobre a escala do envolvimento em um conflito global tão extremo.
Ao mesmo tempo, o contexto político interno não pode ser ignorado. Dados de opinião pública que mostram ampla oposição à escalada sugerem um fosso crescente entre Washington e as realidades econômicas enfrentadas por muitos americanos. Quando grandes parcelas da população enfrentam dificuldades com os custos de saúde, o aumento das dívidas e a insegurança econômica, a legitimidade política de campanhas militares caras no exterior, guerras ilegais por escolha, torna-se cada vez mais difícil de justificar. Em conjunto, os primeiros dias da guerra do presidente Trump contra o Irã destacam um dilema mais amplo que os Estados Unidos enfrentam. A capacidade de projetar poder militar globalmente continua imensa, sim, mas as bases financeiras, industriais e políticas que sustentam esse poder estão desmoronando. Espero que você tenha achado este vídeo interessante. Se for o caso, considere se inscrever no meu canal do YouTube. Siga-me no Substack e no Patreon para mais conteúdo e espero vê-lo aqui amanhã. Até mais! I look forward to seeing you here tomorrow. Bye for now.